Você já imaginou que as trevas podem estar infiltradas dentro da própria igreja, usando o nome de Deus para aprisionar? Agora veja o que ela descobriu do outro lado da vida. Helena, o que Jesus te mostrou sobre as igrejas? O que você viu que quase ninguém tem coragem de dizer. Meu nome é Helena, tenho 47 anos, e antes de qualquer coisa queria te pedir uma coisa bem simples. Só me escuta até o fim, tá bom? Porque olha, se você já se ajoelhou chorando, jejuou esperando um milagre, ou sentiu que mesmo fazendo tudo certinho, sua vida estava travada. Então, talvez essa história seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. Não estou aqui para pregar, nem para te empurrar nenhuma crença. Só quero dividir algo que aconteceu comigo. Algo tão forte, tão fora do comum, que até hoje eu mesma fico em dúvida se sonhei. Mas eu sei que não sonhei. Porque naquele dia eu morri. Simples assim. E o que veio depois disso mudou tudo para mim, de verdade. Desde pequena, a fé sempre foi parte da minha vida. Nasci em um lar cristão daqueles bem tradicionais. Minha mãe me levava para a igreja como quem leva a criança para a escola. Era rotina, era sagrado. E eu cresci acreditando naquela ideia. Se eu for fiel, Deus vai cuidar de tudo. E eu levei isso a sério. Fiz jejum, fiz campanha. Entreguei dízimo mesmo quando a conta de luz já estava com aviso de corte. Eu era aquela pessoa que estava sempre lá, ajudando no culto, cantando no louvor, orando por todo mundo. Quantas vezes entrei na igreja, com o coração em pedaços. Mas botei um sorriso no rosto. Só porque me ensinaram que crente forte não reclama, só confia. Só que com o tempo tudo foi pesando. E muito parecia que quanto mais eu me esforçava, mais a vida me apertava. Sabe aquela sensação de viver numa esteira rolante, correndo, correndo, mas sem sair do lugar? O salário mal dava para cobrir o básico. A geladeira vivia vazia. E quando eu achava que ia sobrar um trocado, vinha algum imprevisto. Um pneu furado, criança com febre, aluguel vencido. Era como viver sempre 2 passos atrás. Mas eu continuava firme, porque sempre diziam: a bênção está chegando. Só espera mais um pouco. E eu esperava não por barganha, mas porque meu coração era sincero. Eu acreditava. Acordava às 5 da manhã para orar. Ralava o dia inteiro no trabalho. Cuidava da casa, dos meus 2 filhos, lavava, passava, cozinhava. E ainda achava força para ir no culto à noite, com um louvor na boca e um cansaço no corpo. Só que por dentro eu estava no limite, não era só o físico. Era um cansaço na alma, uma tristeza silenciosa. Eu olhava para a minha vida e me perguntava: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Porque eu via tanta gente longe de Deus prosperando. E eu ali fiel, orando, lutando, e nada mudava. Mas não falava nada, porque me ensinaram que reclamar era falta de fé. Então eu só chorava baixinho no travesseiro e dizia: Senhor, me ajuda, me mostra onde eu estou errando. E a resposta nunca vinha. Aí veio aquele domingo. Eu já estava esgotada. Fazia dias, mas decidi ir para a igreja mesmo assim. Era o fim de uma campanha de 21 dias de jejum. Eu tinha me entregado de corpo e alma, acreditando que naquele culto alguma coisa ia acontecer. Era minha última esperança. Lembro que cheguei e sentei bem, lá no fundo. Estava fraca, exausta, mas firme. Quando o louvor começou, eu levantei as mãos, cantei com tudo que ainda me restava. Só que, no meio da música, senti uma tontura estranha. Tentei me apoiar no banco, disfarçar, mas foi inútil. Em segundos, tudo escureceu, um apagão. A última coisa que escutei foi alguém gritando. Ela desmaiou. Depois disso, silêncio total. Sabe, eu sempre achei que morrer fosse tipo apagar a luz. Um silêncio, um fim. Mas não foi nada disso. Depois daquele apagão no culto, eu me vi em pé. E o mais louco, eu estava olhando para mim mesma, caída no chão da igreja. Era como se eu tivesse me separado do corpo. Vi tudo acontecendo ali. O povo correndo,
Um irmão ajoelhado do meu lado, orando alto. A pastora tentando manter a calma, enquanto pedia socorro. Era um caos. Mas eu estava em paz. Uma paz que não dá para descrever. Todo o peso que eu carregava há anos parecia ter evaporado. Não tinha mais dor, nem medo. Só um alívio imenso. Como se eu finalmente tivesse soltado um fardo invisível que me esmagava por dentro. Foi aí que caiu a ficha. Eu tinha morrido. Mas ao invés de desespero veio uma serenidade tão profunda, tão diferente de tudo que já senti, que a única coisa que consegui fazer foi sorriso, calmo, grato, pensei. Então é assim, é aqui que tudo acaba. Só que não acabou. De repente, comecei a ser levada. Não andava, não voava, mas flutuava, como se uma força me puxasse suavemente para cima, e tudo foi ficando distante. O templo, as pessoas, os gritos. Fui entrando num lugar onde não dava para medir o tempo ou o espaço. Só sei que era cheio de luz. Mas não uma luz viva. Ela não doía no olho. Pelo contrário, parecia que abraçava. E junto com essa luz, veio um sentimento tão forte. Um amor que me envolvia de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Um amor que não exigia nada, que não cobrava, só amava. Na hora, a única coisa que me veio na mente foi: eu estou indo para casa. Era isso. A sensação era de finalmente estar voltando para o lugar de onde eu vim. Como se tudo antes fosse só uma passagem. Enquanto eu me deixava levar, a luz começou a mudar. Ela começou a tomar forma, a virar alguém. Era como se ela mesma se transformasse numa presença. E aí meus olhos enxergaram. Era ele, Jesus. Mas não o Jesus das imagens, nem das encenações. Era real, vivo, e com um olhar que atravessava tudo o que eu era. Não só o que eu mostrava para o mundo, mas o que estava escondido. O que nem eu sabia explicar. Ele ficou só me olhando no começo, sem dizer uma palavra, mas naquele olhar tinha tudo. Amor, verdade, misericórdia, e uma tristeza suave, como quem viu todas as minhas lágrimas escondidas. E mesmo assim, me amava, eu senti meu coração disparar. E ao mesmo tempo, uma paz tão grande, como se ele me dissesse com um olhar: eu te conheço inteira, e estou aqui. Aí ele falou, só uma palavra: Helena. Mas foi como se o céu inteiro dissesse meu nome junto. Naquele instante eu entendi. Ele sempre esteve comigo. Até nos dias em que eu achei que estava orando sozinha. Até nos dias em que eu chorei, achando que ele tinha me esquecido. Depois disso, Jesus me olhou com uma firmeza tão doce, então cheia de compaixão, que eu não sabia se queria chorar ou me esconder. E então, ele disse: Helena, você me serviu com sinceridade, mas foi enganada por um sistema que usa o meu nome, mas não tem o meu coração. Aquilo foi um soco. Eu fiquei sem chão. Sempre achei que estava fazendo tudo certo. Que jejuar, ir ao monte, dar o que eu não tinha. Era o que Deus queria de mim. Mas ali, na presença dele, foi como se meus olhos finalmente enxergassem de verdade. Você correu atrás de bênçãos, mas nunca parou para se sentar comigo. Ele continuou. Te ensinaram que quanto mais você sofre, mais santa você é. Mas isso não veio de mim. Isso veio do inimigo, que quer ver o meu povo cansado, se culpando por desejar viver com dignidade. Nesse momento, foi como se um filme passasse na minha cabeça. Lembrei de quantas vezes deixei de comprar algo básico para cumprir um propósito. Quantas vezes engoli o choro para não parecer fraca. E tudo achando que estava agradando a Deus. Jesus continuou com uma voz cheia de verdade. O problema não foi a sua fé. Foi onde colocaram ela. Plantaram em você a ideia de que pobreza é sinônimo de espiritualidade. E você acreditou. Acreditou que viver cansada, sem esperança, era a minha vontade. Mas isso não é fé, Helena. Isso é controle.
Nessa hora eu desabei, mas não era raiva. Era como se finalmente alguém me dissesse que eu não era culpada, que o erro não estava em mim, que meu coração sincero foi manipulado. E eu chorei. Chorei como uma criança. Foi então que ele me mostrou imagens. Igrejas. Algumas eu até reconheci. Gente orando, jejuando, chorando no altar. Mas entre elas, eu vi figuras escuras se movimentando no meio dos cultos. E Jesus me disse: há lugares onde usam o meu nome, mas onde eu não estou, porque os que lideram ali não me buscam. Só me mencionam. Muitos, Helena, estão servindo a outro senhor, mesmo com a Bíblia na mão. Aquilo me desmontou por dentro. Doeu. Porque eu sempre desconfiei. Sempre senti que tinha algo errado em certos lugares. Mas eu calava. Tinha medo de questionar, achando que isso era rebeldia. Mas naquele momento eu entendi. Discernimento não é rebeldia. É proteção. Aí Jesus me olhou com aquele olhar que mistura amor e verdade. E disse algo que me desmoronou por dentro. Você sabia que enquanto muitos dos meus filhos estão se culpando por não terem dinheiro, aqueles que manipulam a fé deles vivem como reis. Na hora, meu coração afundou, porque eu sabia que era verdade. Já tinha visto isso de perto. Mas toda vez que algo me incomodava, eu engolia seco. Achava que criticar era pecado. Eles andam de carro blindado, viajam de jatinho, se hospedam em hotel 5 estrelas. E ainda têm a coragem de mandar vocês esperar o tempo de Deus. Ele disse, mas o tempo dele já chegou. E continua. Aquilo me acertou em cheio. Quantas vezes eu mesma ouvi isso? Que minha bênção estava atrasada. Que eu precisava provar minha fé mais um pouco. Enquanto os líderes viviam como celebridades, dizem que prosperidade é coisa do diabo. Jesus continuou, mas vivem como se fossem donos do mundo. E o meu povo continua servindo, acreditando, se doando e morrendo por dentro. Quando ele falou isso, fez uma pausa. Me olhou nos olhos como quem queria que eu nunca mais esquecesse. Helena, eu vim para libertar, não para aprisionar. E se o evangelho que você ouviu a vida inteira te escraviza, te cansa, te adoece, então não sou eu que estão pregando. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Naquele instante tudo ficou mais claro. Não era só sobre dinheiro, era sobre propósito, sobre identidade. Jesus foi mais fundo. Helena, o inimigo não quer só deixar o meu povo pobre. Ele quer deixá-los cegos, porque um povo cego não questiona. Não sonha, não rompe. E então, ele usa até coisas boas, como a compaixão, para enganar. Eu fiquei em silêncio. E foi aí que ele mostrou algo que rasgou o meu coração. Vi projetos que pareciam lindos por fora, orfanatos, missões, casas de acolhimento, mas por trás de muitos deles havia manipulação. Líderes que usavam a dor dos pequenos como fachada. Enquanto os órfãos dormiam em colchões velhos, eles dormiam em resorts. Enquanto o povo jejuava pedindo por provisão, eles faziam reuniões secretas com políticos e empresários. Jesus disse: muitos usam o sofrimento como vitrine. Transformam a dor em moeda. E eu chorei. Mas não era raiva. Era tristeza. Porque eu já tinha ajudado. Já tinha contribuído. Achando que estava cooperando com o reino. Mas agora eu via que muitas vezes só alimentei um sistema distorcido. E então, ele tocou num ponto que me desmontou. Você lembra quando pensou em largar tudo para viver do ministério, Helena? Eu vi seu coração. Ele era puro, mas você foi empurrada. Sempre paro, sem direção. E se eu não tivesse te travado, você teria entrado num caminho onde a necessidade vira comércio e a fé vira produto. Na hora eu trarei. Era verdade. Várias vezes pensei em viver pela fé, mas algo sempre me segurava. Agora eu sabia o que era. Era Jesus me protegendo de mim mesma. Ele me olhou com ternura, como um pai falando com a filha. O que começa com paixão, sem base. E o desespero corrompe,
O inimigo sabe disso. Por isso, ele apressa os sinceros, para que na dor eles se tornem iguais aos falsos. Mas eu te chamei para outro caminho, Rena. Um caminho de luz, de verdade e de liberdade. Foi então que ele pôs a mão no meu ombro, com calma, com carinho, e disse: Filha, agora eu vou te mostrar o que muitos nunca enxergam, mas que explica por que tantos vivem cansados, mesmo dentro da igreja. A voz dele era cheia de compaixão. Não havia acusação. Só amor. Como quem vê uma filha tentando carregar um peso que nem a dela, com um gesto suave, ele me levou, e de repente, eu estava em vários lugares, ao mesmo tempo, como se minha alma assistisse tudo de fora. Mas com uma clareza absurda, estava dentro de diversas igrejas. Por fora tudo parecia normal. Púlpito, louvor, tocando, pregador, gritando, gente chorando. Mas por dentro era outro cenário. Vi demônios sentados nos bancos, outros andando pelos corredores, e até no altar. Aquilo me gelou por dentro. Eles não entram do nada, Jesus disse com tristeza. São convidados. Quando meus filhos trocam o arrependimento por espetáculo, quando trocam a verdade por emoção, eles abrem a porta. Aquilo me arrepiou até a alma, porque eu já tinha sentido um peso estranho em alguns cultos, mas nunca soube explicar. E então, ele completou, com aquela firmeza mansa que só ele tem. Helena, não é o volume que traz a minha presença, não é a coreografia nem o palco iluminado. É o coração quebrantado. É verdade sendo vivida, não apenas falada. E ali, tudo. Lembrei de quantas vezes eu saí da igreja me sentindo vazia, mesmo depois de orar, chorar, cantar. Agora eu entendia por quê. A presença dele já não estava ali fazia tempo, mas ninguém percebia. Jesus me olhou daquele jeito que só um pai olha quando vê o filho finalmente entendendo aquilo que ele sempre tentou mostrar com amor. E ele disse, com uma calma que me atravessou por dentro: Eu não te culpo por ter acreditado. Eu vi a sua sinceridade, filha. Mas agora que você viu a verdade, agora você pode escolher andar comigo em liberdade, sem medo, sem culpa, com os olhos abertos. Depois de tudo que ele me mostrou, Jesus se aproximou como um pai que senta ao lado da filha depois de uma conversa profunda. Pegou minhas mãos com ternura e falou baixinho: Helena, você não precisa mais viver com medo. Eu já te dei as chaves. Eu olhei para ele sem entender direito e perguntei: que chaves, senhor? Ele sorriu, aquele sorriso que cura, e respondeu: as chaves da liberdade, da verdade, da autoridade. Você não é mais escrava. Você é minha filha. Naquele momento, meu corpo inteiro pareceu estremecer, porque a ficha caiu. A resposta que eu pedi por anos em lágrimas e jejum já estava comigo, mas eu não enxergava, porque me ensinaram a procurar longe o que já estava dentro. Você jejuava para ser aceita, orava para merecer, trabalhava na igreja para ser notada, mas eu já te amava antes de tudo isso. Eu só queria que você se sentasse aos meus pés, como filha, e me escutasse. Naquele instante, o pouco de orgulho que ainda me restava se desfez. Pela primeira vez na vida, eu me senti verdadeiramente livre. Aí, Jesus me olhou de novo, do jeitinho que tudo começou, com amor, calma, mas agora com direção, com propósito. E ele falou: filha, você pode ficar aqui comigo, a dor acabou, o fardo ficou para trás. Mas se quiser voltar, eu vou contigo, e dessa vez, não será para sobreviver, será para viver. Eu fiquei ali em silêncio, porque ali era paz. Era lá. Mas eu pensei nos meus filhos, pensei em tantas outras pessoas, como eu, que estavam lutando, sofrendo, presas num sistema que distorce a imagem de Deus. Com lágrimas nos olhos, eu olhei para ele e disse: Senhor, se for para voltar diferente, se for para ajudar outros a enxergarem também, então me manda de volta. Mas só se o Senhor for comigo. E ele sorriu, aquele sorriso cheio de certeza, como quem já sabia a minha resposta antes mesmo da pergunta ser feita. Eu nunca te deixei, Helena. E agora você vai andar como quem conhece a verdade. Vai andar como minha filha, na mesma hora,
Uma luz começou a me envolver. Não era uma luz qualquer. Era como um abraço. Tudo foi ficando distante, desfocado, até que eu abri os olhos. E o teto branco do hospital parecia até brilhar. Por um segundo, achei que ainda estava lá, do outro lado. Mas aí eu ouvi uma voz. Vi minha filha chorando baixinho no lado da cama. O médico estava ali, com um olhar de espanto, como quem tinha visto um milagre. Ela voltou. Ele sussurrou. E eu pensei, voltei sim, mas não sou mais a mesma. Porque algo em mim tinha mudado. Não era só o corpo que respirava, era a alma. Viva, leve e nova. Nos dias seguintes, tudo à minha volta parecia igual. A casa, as contas, a correria. Mas eu já não era a mesma mulher. As dificuldades continuavam, mas eu já não era a mesma mulher. As dificuldades continuavam, mas... Agora eu sabia com quem eu andava. E mais, eu sabia quem eu era. Eu parei de correr atrás da benção e comecei a caminhar com o dono dela. Me afastei do que me prendia. Larguei as estruturas que só me sugavam. E fui servir ao coração dele. Foi como tirar uma venda dos olhos. Pela primeira vez, eu via. E se você ficou comigo até no... Aqui, talvez essa história também seja sobre você. Talvez você esteja cansado de orar, de lutar, de jejuar. E mesmo assim sentir que está parado no mesmo lugar. Talvez como eu, você tenha confundido o cansaço com cruz. Culpa com obediência, pobreza com santidade. E se for o seu caso, eu só quero te dizer uma coisa. Jesus te ama, mas Ele não te chamou para viver assim. Ele não quer te ver vivendo com medo de prosperar. Ele não te criou para andar cabisbaixo, pedindo migalha, achando que carregar peso é sinal de espiritualidade. Ele te chamou para a liberdade, para a verdade, para uma vida como a vida. Propósito não é sobre sair da igreja. É sobre voltar para o lugar certo, os pés dele, o altar do coração, o relacionamento real, a escuta verdadeira. Então, se algo aí dentro mexeu com você, hoje, volta para ele. Não para o sistema, não para a performance. Para ele, porque foi só quando eu parei de correr atrás da benção que eu encontrei o dono dela. E aí, enfim, tudo começou a fazer sentido. Que história incrível e transformadora. A coragem de Helena em compartilhar essa experiência nos convida a refletir. Será que estamos seguindo a voz do Espírito? Ou apenas tradições humanas? A Bíblia nos lembra, em João capítulo 8, versículo 32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado, Helena, por nos abrir o coração e trazer à luz o que muitos ainda vivem nas sombras. E a você que assistiu até aqui, que as bênçãos do céu estejam sobre sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.